confrontador, Deus resgatador. Eis um bom tema para o livro do profeta Isaías, e um tema que resume bem o Deus revelado a nós em Jesus Cristo. Vamos continuar ouvindo a mensagem do profeta Isaías neste domingo, então, mais uma vez, hoje no capítulo 1, Isaías capítulo 1. Você vai encontrar o livro de Isaías, depois do livro de Salmos, Salmos praticamente no meio da Bíblia, e aí Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, e então Isaías, profeta Isaías, que viveu há 700 anos antes de Jesus Cristo e ministrou em Judá, particularmente na capital Jerusalém. Isaías 1, de 1 a 28, depois capítulo 2, de 1 a 5. Estes são os textos para o seu coração e para esta igreja nesta manhã. Antes, vamos recordar um verso que tomamos como um verso-chave para todo este livro, essa mensagem do profeta Isaías, um livro longo, 66 capítulos. Mas aí está um verso que reflete bem o propósito deste livro. Em Isaías 55, o verso 6. Vamos dizê-lo juntos, vamos ministrar o nosso coração e a um ao outro com a nossa voz. Então, juntos, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que advertência, preste bem atenção nela. Enquanto é possível achá-lo. Enquanto está perto. E agora o nosso texto então, Isaías capítulo 1. Vamos ler do verso 1 ao verso 28. Senhores e senhoras dos Twitters, dos WhatsApps e talvez Facebooks, temos aqui hoje mais do que duas linhas. A palavra de Deus o desafia nesta manhã. Vamos ler do verso 1 ao verso 28. É uma linguagem profética, poética, mas também é uma linguagem abrangente, que deixa muito claro o que a palavra de Deus quer dizer. Coisas profundas dificilmente podem ser tão resumidas. Mas aqui então está o texto. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos receber a palavra de Deus, que ela invada cada coração nesta manhã, que ela edifique esta igreja. Ouça. Isaías 1, de 1 a 28, diz assim: visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos, eu os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Porque haveriam de continuar a ser castigados? Porque insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como a ruína que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião como uma tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada.
Se o Senhor dos exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois é o Senhor quem fala. Vejam como a cidade fiel se tornou prostituta. Antes cheia de justiça e habitada pela retidão, agora está cheia de assassinos. Sua prata tornou-se escória, seu licor ficou aguado. Seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. Por isso, o soberano, o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel anuncia: derramarei minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei minha mão contra você, tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas. Restaurarei os seus juízes como no passado, os seus conselheiros como no princípio. Depois disso você será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Sião será redimida com justiça, com retidão os que se arrependerem. Mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos, e os que abandonam o Senhor perecerão. Agora no capítulo 2, Isaías 2, versos 1 a 5. Foi isto que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que
Ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Venha, ó descendência de Jacó, andemos na luz do Senhor. Palavra do Senhor, mais uma vez do verso 10. Ouçam a palavra do Senhor, vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus. E o verso 18, então Deus falando diz: venham, vamos refletir juntos, vamos arrazoar juntos. Embora seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. E no verso 25 ele diz: tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas. E o verso 26 diz: depois disso, você será chamada cidade de retidão, cidade fiel. E no capítulo 2, o verso 2 diz: nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal. E o verso 3 diz: virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo de Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos. E o verso 5 diz: venha, andemos na luz do Senhor. Esta é a palavra do Senhor. Mais de uma vez tive a oportunidade de visitar sítios, e você também deve ter tido essa oportunidade. Sítios não com pecuária e agricultura industrializados. Trabalho ainda feito de uma forma um tanto arcaica e tradicional. Me lembro do proprietário me levando para visitar algumas partes do sítio, ver a plantação e outros lugares, pasto, não propriedades enormes como uma fazenda, mas também não como chácaras, um tamanho razoável, onde se acomodava um pouco de agricultura, um pouco de pecuária. E eu me lembro que a maior parte das vezes, sempre eu era premiado com a visita a mais um ponto do sítio. Um ponto que, mesmo antes de chegar àquele ponto, a uns 30 metros, talvez 50, eu já percebia para onde estavam me levando. Simplesmente para o lugar de criação de porcos. O cheiro era inconfundível. Mas como bom visitante me portei sempre com educação e suportei a visita. E fui levado até aquilo que é chamado de chiqueiros. E lá estava sempre um ajudante, 2, cuidando daquela situação. E eu não via a hora de terminar aquela visita àquele ambiente. Disfarçadamente me controlava. Não conseguia respirar, já estava ficando vermelho. Não suporto um cheiro que tranca minhas narinas, não consigo suportar. Mas tive que suportar sempre um pouco mais, porque o proprietário e um ou dois que ali trabalhavam começaram a trocar ideias, até tentando me explicar melhor sobre como era tremendo aquele lugar. E falaram daquela leitoa que era espetacular. Que bonita que ela é. E eu não conseguia nem ouvir as palavras, eu estava atordoado. E eles ali apreciando e dizendo que havia uma beleza ali.
A minha vontade era de parar e gritar: vocês não estão percebendo o cheiro? Isso aqui é cheiro de bactérias em ação, é putrefação que está acontecendo aqui. Isso aqui é deterioração, esse ambiente é horrível. No meio de um ambiente de decadência, as pessoas podem se encantar com alguns aspectos e não se dar conta de que o ambiente é decadente. Bem, deixando para lá os criadores de porcos, que têm a sua razão de ser, servem a um grande benefício, certamente, para todos que dali tiram algum benefício. Enfim, isto que pensamos, ilustramos como através de um ambiente físico, é muito verdade em relação ao ambiente espiritual, que está então todo permeado no ambiente cultural exterior, como também esse ambiente espiritual envolve a essência do meu ambiente interior. E da mesma forma, o ambiente espiritual e então cultural experimentam decadência, putrefação, deterioração. É o que nós encontramos aqui nas falas do profeta Isaías. Isaías recebeu o chamado para ser um profeta no ano 740, quando falece o rei Uzias, depois de 52 anos de reinado próspero, do ponto de vista político e econômico. E Isaías vai agir como profeta por volta de 740 anos. Vai chegar lá nos 701, até antes de Cristo, 740 até 701, talvez avançando até um pouco mais. No primeiro verso aqui é nos dito que ele sobreviveu e viu o governo de 4 reis de Judá: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. O que é o reino de Judá? Precisamos entender um pouco aqui do cenário. Deus estabeleceu Israel e a história toda é contada no livro de Gênesis, como ele chama Abraão, de lá vai nascer uma família, essa família vai depois imigrar, já então, liderada por Jacó, vai migrar para o Egito, se torna escravo de lá, crescem como um povo e são oprimidos dentro do império do Egito. Deus tira de lá e leva-os para a terra prometida, ficam na terra prometida e eles decidem entrar no sistema da monarquia. É estabelecido o primeiro rei Saul, e isto estamos falando aí de 10 séculos antes de Cristo. O primeiro rei Saul, sucedeu ele Davi, e depois o filho dele Salomão. Mas quando Salomão era rei, um personagem de uma das tribos chamado Jeroboão, que atuou bastante no seu reino, se rebelou. E foi descoberta a rebelião, e Jeroboão fugiu para o Egito, foi se abrigar lá no Egito. Salomão morre e o filho dele, Reboão, vai sucedê-lo no trono. Jeroboão volta e Israel era composto de 12 tribos, cada uma tinha uma região. E 10 tribos estavam mais para o norte, 2 mais para o sul, e onde ficava Jerusalém. Jeroboão, como que representando as 10, foi confrontar o novo rei Reboão. Os impostos são inaceitáveis. Reboão, na sua juventude, falta de sabedoria e não ouvindo o Senhor, endureceu mais ainda. Reboão conseguiu liderar uma revolta e as 10 tribos se separaram das 2. Jeroboão conseguiu liderar essa rebelião e então as 10 tribos se separaram de Reboão e 2 tribos no sul, norte e sul separado. Agora o reino de Israel está dividido em 2. Isto então 10 séculos antes de Cristo. O reino do norte, que ficou com o nome mais de Israel ou Efraim.
O reino por causa do nome das tribos que ali estavam, as tribos principais. E aqui no sul ficou então chamado o reino de Judá, e onde estava Jerusalém. E aí foi seguindo a história através dos séculos, até então 700, isto é, 3 séculos mais tarde, com sucessão de reis nos 2 reinos. Essa divisão do reino foi um momento de fracasso do ser humano. O ser humano, particularmente o povo de Israel, que Deus tinha levantado, já quando chamou Abraão lá em Gênesis para formar esse povo, tinha levantado para revelar a sua luz à humanidade, e dali também trazer o Messias, a salvação e a redenção. Mas essa divisão levou o ser humano aqui envolvido, o povo de Israel, a naufragar diante do chamado e o propósito que Deus tinha para eles. E a história naufragada vai continuar. Os 2 reinos com algum tempo melhor e tempos também tristes e difíceis. Algumas vezes se entendem um pouco mais, mas uma convivência, os 2 reinos, difícil, muito difícil a convivência, e até momentos que guerrearam. Enfim, todo o projeto de Deus manchado e complicado, e tornado quase que impossível nas mãos aqui dos israelitas. E os profetas foram levantados por Deus para advertir, profetas do reino do norte, profetas do reino do sul. E agora, então, chega o tempo de Isaías. Isaías é do reino do sul, Judá, onde está Jerusalém. Ele está em Jerusalém. O rei Uzias governou, e aquele reino do sul, Judá, foi bem por 52 anos. Mas agora ele morre. Hora que a nação é abalada. E aí é que Isaías, indo ao templo, tem uma visão. A visão do chamado dele no capítulo 6. Mas os primeiros 5 capítulos do livro são um prefácio. Esses primeiros 5 capítulos são muito debatidos pelos intérpretes sobre o momento histórico a que eles se referem. Bem, eles se referem com certeza ao período dos 40 anos de Isaías, pelo menos como profeta. Como prefácio, então, eles podem ter em uma parte, outra parte, uma aplicação a um tempo mais específico dentro dos 40 anos, mas a verdade é que eles nos dão um cenário dentro do qual Isaías vai atuar como profeta durante 40 anos, e não é um cenário bom, como já vimos na leitura aqui desses versos nesta manhã, se você ouviu com cuidado. Aliás, é debatido se essas palavras são dirigidas a Judá, Jerusalém, então também. Num primeiro momento, quando Jerusalém foi sitiada, ou num segundo momento? Houveram 2 momentos na vida de Isaías. Um primeiro momento muito triste. O reino do norte se uniu com a Síria, não a Síria, mas Síria. 2 reinos menores se uniram. Queriam rebelar-se contra a Assíria, que era na região o grande império no momento. E convidaram o rei Acaz de Judá para se aliar a eles, se aliar para guerrear contra a Síria. E ele disse não. Preferiu continuar como mais um vassalo e ficar mais tranquilo diante da Assíria. E aí então, o reino do norte, Israel, junto com o seu aliado Síria, bateram contra Judá. Não gostaram da posição de Judá, e Jerusalém foi sitiada. Não venceram Jerusalém, mas Jerusalém passou apertos. Talvez seria este momento, mas os anos vão correr. Isto foi por volta do ano 735, e os anos vão correr, e vai ter um momento quando a Assíria virá para sitiar Jerusalém, isto no ano de 701. E foi terrível. Liderada por Senaqueribe, vem o exército assírio e sitia. O império desce sobre Judá, mas por uma ação de Deus eles não são derrotados, como o profeta Isaías já tinha dito. Mas foi outro tempo de provação, e grande foi a destruição
ali, o Senaqueribe do Império da Assíria. Durante a vida de Isaías, lá estava ao longe esse grande império dos dias ali, poderoso, a Síria. Durante o tempo de Isaías, ele cita aqui os reis de Judá, que ele viu, esteve presente, sobreviveu a 4 reinados, mas também houve 4 reis lá na Síria durante os tempos de Isaías: Tiglat-Pileser, e Salmaneser, Sargon II e Senaqueribe. Mas Senaqueribe então é que veio mais tarde para invadir Israel. Seria esse texto para aquele tempo. Bem, a verdade é que o que esse texto coloca é aplicado num momento ou outro, na verdade é processual e reflete todo um drama ali deste povo de coração duro e longe de Deus, ainda que sendo o povo de Deus. E então Isaías traz esta palavra na sua profecia. Foi chamado ali no fim do reinado de Uzias, em 742, e durante 40 anos ele viveu com esses momentos difíceis de ver o povo de Deus, inclusive o reino do sul, Judá, Jerusalém, onde ele estava, afastado de Deus, sofrendo então consequências terríveis. Aí está o ambiente dos 40 anos do profeta Isaías, momentos difíceis para ele. No capítulo 6, quando ele é chamado, ele cai em si, quando ele tem a visão do Senhor, a santidade do Senhor, os serafins gritando: santo, santo, santo é o Senhor. Ele diz: ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros, no meio de um povo de impuros lábios. Isaías tem que viver nessa situação. Ali no templo ele é purificado, chamado para o ministério profético, mas Deus diz a ele: você vai falar a esse povo, vai adverti-lo, vai confrontar. Deus confrontador, mas eles não vão ouvir, não vão responder. E assim foi o trabalho de Isaías, um trabalho difícil. Enfim, aí está Isaías no momento, no seu povo, de décadas de decadência política, moral, religiosa, acima de tudo religiosa e espiritual. O povo de Deus não andando nos caminhos de Deus, já começando lá atrás, quando eles se dividem em 2 reinos. Tempo terrível, história triste, mas história tão comum ao ser humano. Nesta manhã olhamos esse texto e vemos o comportamento daquele povo, mesmo ouvindo os profetas, talvez tenhamos vontade de apontar o dedo: que povo terrível, povo de Deus, povo que viu tantas obras de Deus, escolhido por Deus e age assim, vez após vez, vai e volta para o mesmo mau caminho. Mas a verdade é que esse comportamento é comum a todo ser humano. Essa decadência encontramos na sociedade moral que afeta a política, pensamos que é o contrário, e não é. Não é a política que afeta a moral, moral que afeta a política, afeta tudo mais a moral, e moral tem tudo a ver com o lado espiritual. As verdades transcendentes que guiam o ser humano, se ele nega essas verdades, então aí está entregue ao nada e a si mesmo, e a decadência vem mesmo, e então só resta o ser consumido pelas bactérias espirituais. Enfim, eu proponho a você nesta manhã que a situação atual nossa como seres humanos, como cultura, não é diferente desta descrita aqui pelo profeta Isaías, desse oráculo profético, quando ele fala da situação do seu povo. Não é algo diferente. Algum detalhe então podemos separar, mas as teses são as mesmas, são os mesmos problemas no dia de hoje. Esta palavra, essa advertência vem ao nosso coração e cai sobre nós de forma perfeita, não somente na cultura que vivemos. Vivo no meio de um povo de lábios impuros, mas também sou um homem de lábios impuros. Uma decadência na cultura, mas que também nós fazemos parte dela. Precisamos ouvir a palavra de Deus, que nos fala dessa decadência, porque somente em ouvir a palavra de Deus é que há alguma esperança de redenção. Aqui nós temos a decadência redimida. Como decadência redimida? Bem,
A mensagem é a seguinte: escape da decadência. Meu irmão, minha irmã, a decadência cultural está aí à nossa volta. Você percebe ou você não percebe? É muito fácil estar no lugar de putrefação e achar algumas coisas gloriosas e não perceber como o ambiente é tomado por bactérias destrutivas. Ainda nesta semana eu estava num dado ambiente onde havia televisão. Como gostamos de ter televisão. E lá estava a televisão. E a televisão estava num canal de esportes. E o canal de esportes estava mostrando momentos dessas lutas agora muito populares e que crescem. E lá estavam estas lutas. Sim, nós sabemos que é um lugar para o esporte. Nós não temos nenhum problema com isto. E nós temos nas Olimpíadas algumas lutas esportivas, como a luta livre da Olimpíada, onde há certas regras e tudo, é mais um medir de estratégia e força. Mas eu estava assistindo essas profissionais que dão audiência, e as pessoas gostam, estavam ali porque é admirado, é aplaudido, acha-se bonito, interessante e divertido. E então estava mostrando o canal, quando eu estava vendo ali, obrigatoriamente, porque estava ligado no ambiente, uns flashes de lutas, momentos mais gloriosos. E eu vi realmente pessoas sendo socadas na cabeça de forma implacável. Eu vi sangue correndo ao ponto de deixar no tablado ali uns 50 centímetros de poça de sangue. Eu vi sangue banhando o peito do lutador, e não somente dele, mas porque continuaram lutando, banhou também o adversário. E ali estavam os holofotes, e o lugar brilhava, as câmeras, e o público enorme aplaudindo. Meu irmão, se você não vê decadência nisto, cuidado. Mas eu estou aqui condenando luta nesta manhã. Isso é coisa pequena até, são ícones. E eu poderia citar muitos outros ícones desse tempo. Tempos de decadência moral e espiritual. De novo, não estou aqui nesta manhã pregando uma mensagem contra essas lutas. Isto é coisa pequena, apenas ícone. Eu não vou tomar tempo para listar aqui outros ícones, e ainda muito menos para entrar realmente nos problemas espirituais vindo de concatenações terríveis feitas por pensadores filosóficos, dando um novo rumo, um rumo de decadência para a humanidade. Eu espero que eu tenha conseguido chamar a sua atenção, como é fácil estarmos no chiqueiro e ficarmos admirando a leitoa, enquanto o ambiente todo é de deterioração. Escape da decadência, meu irmão, escape, ouça a palavra de Deus. A corrupção aqui é anunciada, é denunciada, é descrita. Preste atenção, Deus não ignora o que está acontecendo em Judá. Deus não ignorou o que acontecia em Isaías. Ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros. Foi preciso a intervenção do altar do Senhor, o sacrifício vicário, o altar, para purificar Isaías. E houve aquela purificação no capítulo 6 de Isaías, não é verdade? Deus não ignora, meu irmão, e Deus então expõe. É preciso a palavra profética para expor, para descrever a corrupção, denunciá-la, porque nós facilmente nos impressionamos com as câmeras, holofotes e outras coisas, e a afluência econômica, e não percebemos que estamos no meio da decadência. É preciso a voz do profeta, e por isso que ela vem a nós nesta manhã. Deus não ignora, Deus denuncia a corrupção. Veja, ele começa falando desta rebelião que ali está, e expõe essa rebelião. Ele diz ali do verso 1 a 3: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Deus está falando de Israel, que ele chama lá em Abraão, mas depois, inclusive, ele liberta
com mão poderosa do Egito, dá uma terra prometida para eles. Eles seriam, na voz do profeta Isaías mesmo, seria luz para as nações. E o que eles viram? Viram uma vergonha até, se divide em 2 reinos, e daí para frente esse caminho todo ruim. Mas Deus então não mede palavras, a rebelião é exposta. Deus denuncia a corrupção, meu irmão. Deus não releva essa decadência toda. Deus não olha como eu e você e diz, olha, não é tão ruim. Deus vai à confrontação. Criei filhos e eu os fiz crescer. Ele vai dizer, o boi conhece o seu proprietário, mas o meu povo nada sabe. Alegres e felizes, numa ignorância espiritual de decadência. E o verso 21, 23 vai dizer o que? Vejam como a cidade fiel se tornou prostituta. Antes cheia de justiça e habitada pela retidão, agora está cheia de assassinos. Seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Todos eles amam o suborno. Já ouviu falar disso? Todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. E aí, a opressão da viúva e do órfão, simbolizando então aqui uma sociedade muito injusta, em termos da opressão daqueles que têm menos recursos, poder, etc. E aí nós encontramos nessa denúncia que Deus faz, dessa corrupção toda, Ele apresenta um lamento paternal. Versos 4 a 9, nação pecadora, povo carregado de iniquidades, raça de malfeitores, filhos dado à corrupção, abandonaram o Senhor. Há um lamento paternal, e ele vai dizer, vocês estão com a cabeça ferida e o coração sofrendo. As consequências vêm sobre as pessoas. Tudo é festa e alegria quando entra na decadência. É somente balada, mas chega a hora que a cabeça fica ferida e o coração sofre. E ele diz mais nesses versos 4 a 9, a terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo. Chegou uma hora difícil. Mas aí está Deus então denunciando essa corrupção, apontando essa decadência toda. Mas é interessante que a decadência moral e espiritual que Deus denuncia aqui não quer dizer que não haja religiosidade. Como nossa sociedade é religiosa em nossos dias. Igreja evangélica surge uma em cada esquina por semana, me parece. Igrejas que não conhece o Deus confrontador, por isso não tem como conhecer o Deus resgatador. Se não há uma confrontação, então não há realmente um estado que Deus denuncia a ponta de corrupção, não há o que resgatar. Igrejas que não vão falar do centro do evangelho, condenação, culpa e necessidade da cruz, Cristo crucificado e perdão, para romper com tudo isso e perdoar. Mas eu não estou me sentindo muito bem. Será que indo à igreja eu me sentir melhor? Talvez pior no primeiro momento, porque Deus vai confrontar. O seu problema não é sentir um pouquinho melhor. O seu problema é que você pertence a uma decadência espiritual. É preciso ir à raiz. Você tem um coração rompido com Deus, rebelde. E só depois de cair em si, ai de mim, estou perdido, vi o Senhor, como disse Isaías, e ser então tocado pela obra e a mão de Deus, como foi Isaías, com misericórdia do altar, é que você vai então encontrar uma nova direção, e aí lidar com as suas emoções, etc., administrá-las neste mundo tão perturbado. Mas enfim, religiosidade sobra por aí, sobra sem o Deus confrontador, sem o Deus resgatador. Mensagens motivacionais, mensagens que não pensam na condenação e muito menos na redenção em Cristo, não há necessidade, não falam da cruz, porque nossas mensagens dessas igrejas são para fazer-nos sentir bem.
Não estamos nem pensando na eternidade, nós ignoramos nessas mensagens céu e inferno, e nós queremos que todo mundo se sinta mais gostoso por aqui mesmo. Então eu vou à igreja para isso. É um paliativo gospel. Meus irmãos, religiosidade hipócrita, sim, no ambiente chamado evangélico e nos outros também. E aqui então o que nós encontramos nesta palavra de Isaías? Algo semelhante. Versos 10 a 17, Deus falando ao povo diz: para mim chega de holocaustos e carneiros e gordura de novilhos gordos. No templo em Jerusalém havia a instituição do sacrifício de animais. E a Bíblia nos diz, nos aponta que eram metáforas reais para o povo sentir que o pecado deles custava vida. Até que viesse Jesus Cristo, o Cordeiro em sacrifício perfeito, e aí esses não mais seriam necessários, como realmente se tornaram desnecessários. Mas havia ali esses holocaustos, mas esses holocaustos eram holocaustos hipócritas. Essas ofertas no templo eram feitas de uma forma que não tocava realmente a decadência interior deles e muito menos a exterior na sociedade. Muita religião, eles não pararam de oferecer holocaustos, eles não pararam de ir ao templo, eles não pararam de dizer que cultuavam o seu Deus. Mas o que é que Deus vê? Deus vê algo terrível no culto deles. Parem de trazer ofertas inúteis, diz o Senhor. Parem de ir à igreja batista celebração, é inútil. Será? Será? O incenso de vocês é repugnante para mim. Isaías viu o Senhor, diz ele lá no capítulo 6, na visão, que num alto e sublime, exaltado trono, transcendente, e o canto que era próprio era este: santo, 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 santíssimo é o Senhor, distinto de todos nós. Temos que medir a nossa condição, não pelas nossas narinas já acostumadas com a putrefação e nós não sentimos o cheiro. Precisamos medir nossa condição com aquele que tem as narinas do Santíssimo e vermos onde nós estamos. Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Eles estavam lá em assembleias, em cultos, eles se encontravam em multidões, enchia o lugar de gente. Qual é o espaço? É 500 pessoas, bem, pensem num agora de 1000, porque nós vamos dobrar isso aqui imediatamente. 1000, acham de 2000 lugares, o povo quer vir. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidades. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe de minha vista. Que palavra, meu irmão. Que palavra difícil para nós nesta manhã. Mas é a palavra de Deus. Você não vai ouvir sermões sobre esse texto. Procure. Deus confrontador, Deus que não releva, Deus que denuncia a corrupção na cultura, no meu coração e no seu. Escape da decadência, é a mensagem de Isaías aqui. Mas para escapar da decadência precisamos primeiro ver a nossa situação pessoal íntima e da cultura através da perspectiva de Deus. E a perspectiva de Deus é terrível. Ele não suporta o cheiro. As narinas dele travam. E aí não poderia ser diferente. Deus confrontador, santo, 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 é o Deus que julga. Não me fale de um Deus que julga. Abra uma igreja, funde uma religião, me fale de Deus, mas não fale para mim que Deus me julga ou eu vou embora daqui. Já passou, está ultrapassado esse negócio de Deus que julga. Eu gosto do Deus, eu gosto do Jesus pop, eu gosto do Jesus quentinho, como se fosse meu ursinho de pelúcia, inofensivo, não vai mexer com as minhas estruturas, vai dizer que eu estou muito cheirosinho. Julgamento inevitável
é o que o profeta Isaías aponta. É inevitável o julgamento do Senhor. Esta advertência que vem ao povo de Israel, a mim e você, para quê? Para nos alertar. Essa advertência de que o julgamento de Deus é inevitável se não mudarmos. É uma advertência ainda em tempo para mim e para você. Que eu e você nessa manhã possamos ouvir a advertência em tempo. A palavra de Deus chega a nós nos falando do julgamento inevitável antes dele. Verso 24 e 25, por isso, soberano Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel, anuncia: derramarei minha ira sobre os meus adversários, e me vingarei dos meus inimigos. Quem são os adversários aqui? Quem são os inimigos? Não o povo assírio, certamente eram, mas o próprio povo de Deus. O próprio povo de Deus, os filhos rebeldes, chamados adversário agora. O Deus enfrenta a adversidade dentro daquilo que se chama a sua própria casa. Derramarei a minha ira. Um Deus que conhece a ira justa, a ira que vê as coisas como são, e vendo como elas são, vê que é necessária a condenação, é destruição. E no verso 28 ele diz: mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos, e os que abandonam o Senhor perecerão. Vai com esse Deus para a televisão e você não vai ter 1% de audiência. Julgamento é inevitável, meu irmão. E se nós escapamos do julgamento de Deus, sabe por quê? Só de um modo. E porque o julgamento dele caiu de forma plena e total em Jesus Cristo. Deus jamais vai sentar no nosso chiqueiro e dizer: mas que bonitas essas leitoas, e dizer: o cheiro está ótimo, nem percebo aqui o cheiro. Julgamento inevitável. Escape da corrupção. Deus denuncia. Você não pode dizer que não conhece. A palavra de Deus fala a você dela. Abre os seus olhos, abre as suas narinas. Como, por exemplo, um exame de imagem do seu corpo na área da medicina. Você parece que está bem, e vê um exame de imagem e mostra que lá dentro não está bem. Assim Deus faz aqui um diagnóstico e fala que o caminho desse quadro, desse diagnóstico, é o pior, é de julgamento inevitável. Mas vem a palavra do Senhor aqui, do Deus confrontador, também vem a palavra do Deus resgatador, e ele coloca diante do povo aquilo que poderíamos chamar da misericórdia lúcida. Isto mesmo, você ouviu? Misericórdia lúcida. Se há uma coisa que não temos nos nossos dias, é lucidez. Eu fico impressionado de ver como pessoas com um grande cabedal de informações culturais e com uma inteligência privilegiada estão tão obscuros no seu raciocinar. Estão falando agora que homem também engravida. Chega neste ponto, estão falando na comunicação, na mídia, e também defendido essa nova abordagem por médicos. De novo, não estou pegando apenas uma questãozinha, apenas estou ilustrando como nós vivemos dias onde a lucidez foi embora. Deus tem misericórdia? Tem, mas ela é lúcida, ela tem o nexo. Deus diz aqui, entre 18 e 20, o que? Venham, vamos refletir, vamos pensar, vamos arrazoar. Meu irmão, se há uma coisa que tem sentido, que faz sentido, que tem nexo, é pensar com Deus. E se não pensamos com Deus, somos entregues aos nossos próprios pensamentos, somos iguais ao quê? A um avião no espaço, sem um ponto de referência para guiá-lo. Usando a si mesmo como referência, chegará a lugar nenhum, haverá de navegar até cair. Agora veja o convite: venham, vamos refletir como
juntos. Eu refletindo sozinho, meu irmão, é o pior. Nem enxergo a corrupção em mim e na cultura. É somente quando eu vejo o Senhor. Quando que Isaías percebeu que ele era um homem de lábios impuros? Quando ele viu o Senhor. E o cântico, santo, santo, santo. Aí ele responde em agonia: ai de mim, estou perdido, viu o Senhor. Vamos refletir juntos. O ser humano refletindo sozinho está dando no que está dando, na cultura e em nosso próprio coração. O refletir se torna realmente um nexo e concatenado e real quando nós refletimos com Deus. Estamos num ponto onde as melhores cabeças nos dizem que podemos, pelo pensamento, mudar a realidade, meus irmãos. Estamos num momento assim. Eu li um artigo sobre as coisas mais bizarras que já aconteceu na história da humanidade. E houve uma situação num convento na Alemanha, creio que há 2 séculos atrás, quando uma dada pessoa ali do convento, uma freira, deu um miado, igual de gato, muito parecido. E ela começou a repetir isso. E daqui um pouco, uma aqui, outra ali, e chegou um momento quando todas as freiras estavam miando. Não estou aqui atacando as freiras, não é isso, estou dando um exemplo de como o ser humano pode se comportar. E aquele miado virou a marca de santidade, etc., ali de vida consagrada. E miavam o tempo todo. Miados por todos os cantos do convento. Miado a toda hora do dia. Até que houve uma intervenção policial para acabar com aquilo. Essa é a história. Eu vejo algo parecido nos nossos dias. Estão dizendo aí que nós podemos miar, sim. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Vamos pegar mais um ícone marcante. A questão de gênero. Quanta loucura, onde é que vamos com isso? E pessoas inteligentíssimas. Até na área médica. O médico se dispõe a dizer a verdade. Deixa, separa aqui você, porque você vai ficar mais como você pensa que você é. E nós sabemos que ninguém vai poder ficar. Porque aquilo que é. Qualquer pessoa com menor conhecimento de biologia sabe disto. Não é uma questão só de anatomia, que já é péssimo. Enfim, é preciso arrazoar junto com Deus, ou será o pior dos raciocínios. Um computador maravilhoso que Deus nos deu será usado para fazer maquinações tremendas para falar daquilo que é simplesmente loucura. Venham, vamos refletir juntos. E aí, diz que é possível algo diferente. Somente quando refletimos juntos com o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Aí no jogo de cores, para Deus falar então de sermos purificados. Vamos refletir juntos, quando nós pararmos para um momento de bom senso e refletirmos com Deus quem nós somos e o que a cultura é. Aí nós seremos como Isaías: ai de mim, e Deus haverá de intervir, e então você está purificado, Deus diz para Isaías, e haverá de dizer para nós a mesma coisa. Na ação de Deus, na misericórdia de Deus, eu e você poderemos ser então pessoas que vão do vermelho como escarlate para o branco
como a neve. É a misericórdia lúcida de Deus. Na lucidez de Deus é que há o caminho, possibilita a chegarmos à misericórdia que nos transforma, nos purifica. Louvado seja Deus por isto. Escape da decadência, meu irmão. Deus tem denunciado ela com muita clareza. Não se esconda. E lembre-se que o julgamento é inevitável. Ouça, corra para a misericórdia lúcida. Venham, vamos refletir juntos. Embora seus pecados sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. A obra maravilhosa de Deus, quando nós vamos para pensar com Ele e deixar Ele guiar nossas avaliações e pensamentos. E, meu irmão, escape da decadência, porque Deus tem a redenção. Então, e aqui nós temos a referência da redenção futura. Capítulo 1, verso 27, ele diz: Sião será redimida com justiça, com retidão os que se arrependerem. Mas primeiro ele disse: eu vou remover a escória de vocês. O povo haveria de passar pelo fogo para que chegasse esta redenção. Sião, palavra para Jerusalém. Jerusalém, Sião será redimida com justiça. Esta mesma Jerusalém descrita aqui de forma tão terrível, Deus diz: será redimida com justiça. Mas ele acrescenta: com retidão os que se arrependerem. 1:27. Será redimida, mas aqueles que se arrependerem. Ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros. Tem que chegar esse momento, Mas é este Deus confrontador que é o Deus dessa redenção futura, então maravilhosa. Nos últimos dias, diz o verso 1 no capítulo 2, nos últimos dias o monte do templo do Senhor, isto é o templo Jerusalém. O templo está em Jerusalém, no monte Sião. O templo do Senhor será estabelecido como principal. O que é o monte do Senhor? É o templo. O que é o templo? É onde ali se revelava então a presença de Deus. O templo era um lugar único no Velho Testamento. Hoje não mais templo em Jerusalém, nem templo físico para mostrar a presença de Deus, mas um novo templo, a igreja de Jesus Cristo. Nos últimos dias o templo do Senhor será estabelecido como principal, será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Um dia, meu irmão, Deus haverá de fazer um resgate da cultura e da humanidade. Em Cristo ele já começou, conforme o plano dele. Apesar de Israel e todos os seus fracassos, o plano não fracassou nas mãos de Deus. Jesus Cristo veio. A promessa feita ao patriarca Abraão, fundador de Israel, que Deus chamou com uma missão, e Deus disse para ele: a sua descendência será como a areia do mar, tão grande quanto a areia do mar. E Deus disse mais: em ti serão benditas todas as famílias da terra. 2000 anos antes de Cristo. E aqui está Isaías, 700 anos de Cristo. E nós estamos aqui 2000 anos depois de Cristo. Todas as nações correrão para ele. Em Cristo Deus está fazendo a nova humanidade, e a nova terra e o novo céu virá. Nós podemos falar das doutrinas da chamada escatologia dos últimos dias. Os últimos dias são esses dias em que vivemos, isto é, que Deus está executando o seu plano. E podemos falar do final aqui da história através do debate de diversas interpretações, mas a verdade certa é que todo o cristianismo ortodoxo crê, e é claro nas Escrituras, que Deus tem um fim da história, e um fim da história de julgamento para aqueles que não se arrependerem, conforme diz aqui, mas um fim da história glorioso de redenção, e uma nova humanidade haverá de surgir, que haverá de correr para o Senhor, para o templo, sim. Em que sentido? Bem, seja como for, no sentido de que eu
esta nova humanidade irá se voltar para Deus, estará à volta de Deus no novo céu, nova terra, que são cantados por Isaías mais ao fim do livro. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo de Deus de Jacó, para que Ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Palavras ousadas do profeta Isaías. 700 a.C., lá em Jerusalém, em Judá, um reino pequenino, falando de um dia quando as nações virão todas para o Senhor. Que ousadia, que coisa tremenda. Nesse novo tempo, finalmente a paz virá, porque será a paz de Deus, não será a paz das Nações Unidas, não será a paz construída pela sabedoria, concatenação do próprio ser humano, salvando a si mesmo. Isto é impossível. O melhor que possa fazer jamais vai construir um novo céu, nova terra. Esta é só o Senhor. Ele julgará as nações e resolverá contendas de muitos povos. E aí eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Venham, andemos na luz do Senhor. A redenção futura, escape da decadência, meu irmão. Escape abrigando-se nessa redenção futura. Aí está o profeta Isaías. Redenção futura, a promessa. Sem ela, a existência da humanidade não tem sentido. O que vai dar tudo isso? Por enquanto só tem dado decadência. Às vezes algum tempinho melhor, às vezes um tempinho melhor num povo isolado, mas na média é sempre o pior e pior. E nós vemos o acelerar nossos dias. Só não vê quem não quer. Arrazoe um pouquinho com Deus, você vai enxergar. Você vai enxergar que o cheiro é terrível. Vai sentir isto. Promessa maravilhosa. Sião será redimida. Os povos virão para o templo do Senhor. Não só judeus, o povo de Israel, não os povos. Em Cristo todos nós podemos ser incluídos. Promessa maravilhosa e que dá sentido à minha existência. O meu correr dos anos neste mundo, não um pacotinho fechado em si. Porque o que seria isso? Eu sou parte de uma grande história, de um novo criar, de um novo fazer que Deus está preparando e tem um objetivo e um fim glorioso, a redenção futura que só Ele pode trazer. Meu irmão, o que é que Deus tem aqui para nós nesse texto? Minha irmã, o que é que Deus tem para você? Preste bem atenção. A redenção humanista, a redenção baseada no ser humano é impossível. O ser humano como criatura de Deus é espetacular, pode projetar coisas maravilhosas, mas na sua arrogância sozinha, a parte da iluminação, da direção, da referência de Deus, ele acaba naufragando em si mesmo, individualmente, na sua intimidade, como cultura, como projeto político, moral, etc. Não espere, meu irmão, redenção do ser humano. Cuidado com o seu afã em relação à política, ideologias. Somos cidadãos deste mundo, cidadãos deste país, e cada cidadão de cada país precisa lidar com essa realidade. Há um lugar para isso, mas muito cuidado com a sua intensidade. Quando você começa a olhar para seres humanos, partidos políticos, ideologias, como aqueles que vão construir um novo céu, nova terra. Somente o Senhor poderá criar a nova Sião. E cuidado com os ensinos da autorredenção. Você salva a si mesmo. As ciências humanas, as suas terapias, as religiões humanas, se você seguir, se você buscar, você vai fazer de você algo novo. Não creia nisto. Toda a redenção humanista do ser humano pelo próprio ser humano está fadado ao nada e à ilusão. Devemos lutar pelo melhor, sim. Devemos trazer um impacto melhor, sim. Esperamos que tenha algum impacto bom, mas jamais será feita uma nova criação baseada simplesmente no esforço humano. Qual é o padrão da humanidade? Qual é o padrão do indivíduo? É da decadência, constante decadência.
Como eu disse, há uns momentos melhores, mas são aspectos parciais. Até aquele traficante terrível lá na favela no Rio de Janeiro constrói uma creche. Lampejos de bondade. Mas o padrão é de decadência. E haveremos de enxergá-la quando nós enxergarmos o Senhor dos Exércitos, como Isaías enxergou no templo. Venham arrazoar junto comigo, aí vamos enxergar as coisas como são. Mas a maravilha do que o profeta nos diz aqui, meu irmão, é que nesta situação toda perdida e confusa do ser humano como indivíduo, como humanidade, e a história poder ser muito conturbada, como foi nos dias de Isaías. Houve a ilusão, vamos dizer assim, de 50 anos de um reinado razoavelmente pacífico, mas chega uma hora que isso cai por terra, e vem tempos aqui terríveis, de Jerusalém ser cercada, e agora, esse é o povo de Deus, não deu em nada, dividiu lá atrás, já fracassou ali, de mal a pior. Meu irmão, Deus está no controle. É isso que Isaías está dizendo. A redenção e a direção da história está nas mãos de Deus. Deus tem o controle, Ele tem a sua obra em andamento, e a nova criação está acontecendo aqui e ali, e Ele tem finalmente um novo céus, nova terra. A história humana caminha para um ápice, um fim que está nas mãos de Deus, não está nas mãos do governo, não está nas mãos da política, não está nas mãos das teorias econômicas, não está nas mãos dos planos econômicos, não está nas mãos da medicina, não está nas mãos da pedagogia, não está nas mãos da filosofia, não está nas mãos das Nações Unidas. A direção está nas mãos de Deus, meu irmão. É o que o profeta diz: Sião será exaltado. Todos os povos virão e dirão: o Senhor ensina-nos os seus caminhos. A nova criação. Meu irmão, há uma redenção futura. Há uma redenção futura, mas que você pode participar já nela hoje. É o convite, é o convite. Vamos arrazoar juntos. E os seus pecados, vermelhos como a escarlate, vão se tornar brancos. Redenção futura que chega à minha vida agora. É isto que o apóstolo Paulo tem em mente em 2 Coríntios 5:7, quando ele diz, 5:17, em Cristo nós somos uma nova criação. É isso que Deus está fazendo. A história tem um nexo, ela está nas mãos de Deus, e se você estiver na história de Deus, a sua existência também tem um nexo. Você sabe qual é o ápice, qual é o futuro. A redenção pessoal é algo que pode acontecer agora. É isso que Deus está fazendo com o profeta Isaías no meio de toda aquela situação destrutiva e caótica. A mensagem é para que alguns ali, pelo menos, voltem-se para o Senhor. E o mundo está como está, decadência, mas você pode escapar dela hoje, meu irmão. Vivendo ser uma nova criação no meio de um mundo em putrefação, decadência. Na sua vida não precisa habitar a decadência e a putrefação, e então nem na sua casa. Essa é a mensagem. Tudo pode estar contaminado, mas a sua vida pode ser preservada. Vinde, arrazoemos juntos, e os seus pecados serão purificados. E mais, você então será cidadão do reino de Deus, deste reino que jamais passará. Você vai contemplar um dia o monte de Sião exaltado, e aqueles que são do Senhor, de todos os povos e nações, correndo para Ele. E ali, não mais a guerra e o conflito, mas a espada será transformada para algo construtivo. Finalmente a paz. Lembro-me de visitar as Nações Unidas uma vez, e adentrando ali o pátio exterior, espaço grande, há um monumento. O que é aquele monumento? O que está lá? Um revólver. Mas o cano do revólver
está com um nó. Boa intenção. As Nações Unidas, isto é, o ser humano por si mesmo, vai acabar com todas as guerras. E estamos aí há décadas vendo que isto não acontece. Mas naquele dia, meu irmão, pela graça e misericórdia de Deus em Cristo Jesus, que faz nova todas as coisas, naquele dia, eu, e pela graça de Deus você também, haveremos de contemplar o momento da nova criação, onde a paz do Senhor, aí sim, estará ali para todo sempre. Vamos orar. Escape da decadência, entregue-se à redenção oferecida, meu irmão.